Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez com você aqui no nosso podcast Pode Tudo, Tudo Pode. E como você sabe, nessa nova apresentação dos programas, nós vamos estar falando sobre saúde e bem-estar, não é? Então, essa temporada você vai se agradar bastante, porque vai mexer com você, vai mexer comigo, vai falar sobre as nossas vidas na parte de saúde, na parte de bem-estar, né? E eu quero começar esse podcast agradecendo a nossa patrocinadora master, a Arca Music, também o Estúdio Arca, pela elaboração desse podcast, por estarmos aqui juntos com você, através desse estúdio bonito, agradável. E queremos que saibam, aqueles que estão assistindo, que você pode locar horas de estúdio para gravar os seus programas, seus cursos, alguma coisa que você queira fazer online também, gravar o seu próprio podcast, e nós estamos à sua disposição quanto a isso. Disponha sempre do estúdio Arca e da Arca Music. Bem, começando a nossa conversa sobre saúde, a gente vai tocar num assunto muito importante, que impacta você, impacta a mim, a nossa família como um todo. E a pessoa que eu vou entrevistar, além dela ser uma pessoa amável, bonita, uma pessoa realizada naquilo que faz, que tem uma família maravilhosa, eu vou falar um pouquinho dela aqui para você conhecê-la. E você vai aprender algumas coisas hoje, talvez você vai poder aplicar na sua vida. Vamos lá, então. Eu estou com a Eliana Aguiar Dias. Ela é nutriclínica com mais de 20 anos de experiência e dedicada ao atendimento infantil por mais de 10 anos. Ela é nascida em Brasília, na nossa capital federal, né, mas ama Campo Grande já desde menina, quando veio para cá. Ela tem 2 irmãos. Ela é filha de um grande amigo meu, que deixou muita saudade, né? João Batista Aguiar, e da Heloísa. Então, além de ser uma profissional muito competente, ela é também como alguém da família. E eu tenho uma alegria muito grande em ter o privilégio de entrevistá-la hoje. Ela já é casada há 21 anos com um outro grande amigo também, o Samuel Riz Dias, e são pais do Samuel Júnior, de 13 anos, e da Sara, de 17, que deu uma alegria grande para eles, porque agora ela já está a caminho da universidade, não é? Se formou. A primeira formatura da Sara, eu pude acompanhar aí nas redes sociais, foi um festão. Então, eu quero apresentar para vocês e que ela possa cumprimentá-los. Eliana, muito obrigado de você aceitar o nosso convite e vir aqui fazer esse podcast com a gente. Imagino, gente. Já começo emocionada com a sua apresentação, de muitas lembranças e de tudo que a gente já viveu. Sem dúvida, é verdade. Nós lá em casa e a minha família, pai, mãe, com certeza você marcou a nossa vida. Obrigado. Temos um carinho muito grande por você, em toda a nossa trajetória. De tudo, assim, de namoro, de noivado, a gente tem você como uma referência. A Flor também. Sim, obrigado. Então, assim, já começo com muita emoção, mas agradeço demais o convite e com certeza quero retribuir tudo que aprendi ao longo da vida e poder passar para todos vocês, tudo que eu puder para ajudar e auxiliar vocês na caminhada de vocês, na família, na saúde, no bem-estar. Beleza. Liana, você escolheu fazer na sua vida algo que impacta na vida das pessoas, né? Eu queria te perguntar, para a gente começar esse bate-papo, né? Por que a nutrição como carreira? Eu sempre quis a área de saúde. Engraçado, porque meu pai era comerciante. Pois é, um empresário, né? Todos em casa sempre quiseram essa área de comércio, administração. A minha irmã mais velha é publicitária. Então, quando chegou a minha vez e eu quis área de saúde, meu pai até assustou. Mas quando eu fui pesquisar, eu queria área de saúde e não sabia exatamente o que área, né? E fui pesquisar. Quando eu me deparei com a nutrição, fiquei apaixonada e vi muito futuro nessa área. Sem dúvida. Falei, gente, como eu falei, tem mais de 20 anos que eu sou formada, então, assim,
quando há 20 anos atrás eu me deparei com a nutrição, eu falei, nossa, é uma área muito abrangente, é uma área importantíssima, né? Então, embora eu tinha muitos desafios com a minha própria alimentação. Então, mesmo assim, eu encarei a escolha que eu queria e me mergulhei fundo e fui gostando e fui me apaixonando ao longo da faculdade. E quando eu saí, o primeiro emprego, então, assim, o primeiro emprego foi em um hospital. Então, quer dizer, eu trabalhei em todas as áreas da nutrição de cara. Sim. Então, fui aprendendo também muito em relação à alimentação. Então, fui melhorando isso no meu paladar, no dia a dia, tanto da faculdade quanto da minha profissão depois. Sim. E uma coisa que a gente, pelo menos, assim, de uma forma geral, a gente entende que é uma ciência que se tornou uma especialidade moderna, né? Porque se a gente olhar para um passado não muito distante, vamos colocar aí os nossos avós, né? Meus avós, por exemplo, né? A comida da qual se alimentavam, a sua alimentação era mais natural, não é? A vida era mais natural, né? E a gente sabe que dos anos 50 para cá, não é? Os enlatados, as comidas começaram a receber muita química, muito conservante, muita coisa. Isso, se a gente for olhar em quase todas as áreas, sejam a alimentação doce, a alimentação salgada, a alimentação líquida, sólida, começou a receber misturas e misturas e a gente ainda não sabia no que isso podia dar, né? Então, você já teve uma experiência também como empresária, e eu achei muito interessante, né? Até o nome da empresa, né? Merendinha, né? Porque a gente enfrenta hoje, e eu queria começar perguntando isso para você. A gente enfrenta hoje um desafio muito grande com a questão da obesidade infantil, né? Depois a gente vai falar sobre a merendinha, eu quero colocar ela com relação a escolas e tudo mais. Mas, assim, só abrindo a nossa conversa, esses dias atrás eu tive numa feira de ciências da minha neta, numa das escolas aí da rede da FUNLEC. E eu percebi, não que a gente fique o tempo todo preocupado com isso, mas você como pai, como avô, você olha para as crianças com outro olhar, né? E eu percebi muitas crianças acima do peso, muitas mesmo. E não é uma escola assim que as pessoas não têm muitas condições financeiras. Pelo contrário, tem condições de ter uma boa alimentação, né? Você vê, hoje, isso é uma realidade, assim, vamos dizer, a nível Brasil, isso é uma realidade? É uma realidade a nível Brasil e mundo. É muito triste. É uma realidade que depois da pandemia só piorou. Então, por isso, o meu olhar e a minha dedicação, e hoje é uma paixão que eu tenho em trabalhar muito com essa área, desde da mãe que engravida, a gente cuidar da alimentação dessa mãe, Sim. E depois do bebezinho, criança e adolescente. Então, tem crescido muito, até pelo desenvolvimento dessa área que você acabou de falar, que é o industrializado, a facilidade, tudo muito pronto. Então, assim, hoje ninguém tem tempo para cozinhar, ninguém faz mais a comidinha que a gente comia da nossa avó. E eu falo até da minha mãe também. Minha mãe fazia muita coisa em casa, tinha tempo de estar com a gente, né? E hoje os pais não têm tempo mais para estar com os filhos. Até porque, vamos dizer, há tempos atrás a gente conseguia reunir, né, nos horários mais certos, a família à volta da mesa, que havia uma vigilância maior com relação, além da comida ser mais natural, né, a alimentação ser mais natural, também havia um partilhar ali, né? E a gente sabe, né? Mãe fala, filho, calma, não enche demais o prato, vai devagar, mastiga direitinho, aquela coisa toda, coisas que a gente naturalmente ia sendo educado a cuidar da saúde através da alimentação também, né? Sim, e hoje não tem mais. Pois é. A gente não vê mais isso no consultório, é o que mais a gente escuta. São famílias que não têm tempo mais para estar à mesa com seus filhos. A alimentação é uma correria, não se faz todas as refeições mais em casa. Sim. E esse é um dos grandes motivos da obesidade. Somado a isso,
os shoppings e as praças de alimentação, que são um verdadeiro terror para quem quer ter boa saúde, né? Sim. Porque chega lá, o apelo é tão grande, né, de comida rápida, de fast food e coisas para lambiscar, para gente, como a gente usa dizer, né, de uma forma é, caseira, né? Coisas que a gente vai lá e os cheiros vão envolvendo as pessoas. Dificilmente você vê uma fila grande naquela restaurante de comida natural. Você vê Sim. na frente dos Macs da vida e isso aí a gente percebe que traz um grande problema. Eu tenho mesmo um neto que a primeira coisa quando ele pensa, vai no shopping? Vamos, quero batata frita. Então começa por aí, né? E é todo aquele envolvimento. Mas falando nisso, né? Uma coisa que eu queria que você falasse, e talvez isso seja importante, falar sobre isso, importante para os pais, né? Que são educadores e também têm essa preocupação. A criança passa muito tempo na escola. A mãe prepara, às vezes, não tem tempo, como você falou, né? A correria não dá para preparar um lanche, algo para a criança se alimentar, seja frutas, uma salada de fruta, um suco natural, alguma coisa assim. Se torna um problema também hoje, né? Nas escolas. É motivo para os pais ficarem preocupados, porque, afinal de contas, passa a ser uma parte do dia em que a criança está se alimentando e você não está vendo, né? E se a gente for calcular quantos dias a criança está na escola num mês, são 20 dias que a criança... É muito. Uhum. E, às vezes, a criança fica só o período da manhã ou da tarde, mas muitas delas, como você disse, integral. Uhum. Então, a criança já, o que a gente observa no consultório, ela já começa o dia na correria junto com os pais, sem tomar café da manhã. Já é muito Então, errado. atropelo, sai dormindo de casa sem comer direito. Exatamente. Já vai em jejum, que ela já vem. Eu sempre falo para eles, gente, vocês já estão em jejum desde a noite, imaginando que todo mundo durma bem, não acorda no meio da noite para comer, né? Nem para nada. Estamos em jejum num período muito prolongado. Então, chega de manhã, a gente precisa romper para poder ajudar e auxiliar na memória, no cognitivo da criança e do adulto também. Sim. Eu sempre digo na consulta que a orientação não é só para a criança, é para os pais também, para a família toda. Porque eles levam como assim, a criança que precisa, mas na verdade todos precisam de orientação e de cuidados. Então, assim, essa criança precisa começar o dia já com um café da manhã muito completo. Então, assim, não tem. Já começa o erro aí. Porque eu falo para eles, gente, eles vão chegar na escola e como que eles vão prestar atenção no que o professor vai passar para eles, nas orientações, em tanta informação que chegará para eles, eles vão estar muito em jejum. Não é legal, isso não é interessante, né, para começar o dia. Então, a gente precisa já começar com uma nutrição melhor. Então, já começa o dia muito errado. Que dirá o lanche da escola? Pois é. Chega na hora do lanche, muitos relatam que ou levam de casa algo muito pronto, né? E açucarado ou muito cheio de conservantes, porque já quer um salgadinho, quer um suco prontinho que está cheio de açúcar. Menos fruta e muito mais açúcar esse suco prontinho, né? Sim. Então, assim, ou a criança prefere comer na escola. A escola, a cantina, uma infinidade de salgados, balas, doce. Então, assim, o que ele, na idade, dependendo de qual idade tiver, vai ter que escolher sozinho o que está ali. Então, assim, já erra também nessa parte do lanche. Ou, às vezes, muitos deles não lancham no horário do lanche, só quer brincar. Sim. Não quer saber de parar para lanchar. Então, assim, essa criança que só estou relatando uma parte da manhã, que já tem vários erros. Imagina o dia inteiro, como que tem que ser a preocupação realmente da alimentação dessa criança. Mas, como eu falei, 20 dias de alimentação que a mãe deveria estar se preocupando com esse lanche mais saudável que a criança deveria estar levando para a escola. Não dá nem para medir esse prejuízo, né? Então, assim, são muitos dias, né? Então, assim, que a mãe e o pai poderiam estar já... Isso tudo passa pelo planejamento. Isso não adianta. A gente tem que ter planejamento, disciplina, para conseguir fornecer um lanche melhor para essa criança no período que ela está na escola. Sim. Se ela fica integral, são 2 lanches. Então, que ela tem que estar... O pai, a mãe tem que estar se preocupando, né? Então, assim...
tem que ter disciplina, não tem como fugir. Hoje, por exemplo, agora você falou em escolas, né? Hoje há uma obrigatoriedade, assim, de regulamentar, por exemplo, de uma escola que tem educação integral, mas aí a gente entra em dois problemas, a escola pública e a escola particular. A escola particular, a gente imagina que tenha a capacidade de ter uma nutricionista para orientar o cardápio e dessas refeições entre as aulas, né? Entre os períodos, já que é um período mais extenso. Mas, por exemplo, eu não sei se você tem essa informação. As escolas públicas que têm educação integral, elas normalmente têm dentro do seu quadro de servidores um nutricionista, cada uma delas, ou é uma coisa ainda... Não, que eu Não, saiba, não tem. não tem, né? E eles dependem da alimentação da merenda, né? Merenda escolar. E o que vem para ser feita a merenda, né? E muitos que eu atendo que estudam em escola pública, aí eles relatam, a gente come a merenda no horário do lanche, a criança. E o que é a merenda? É comida. É comida. Alguns dias, muito raros, assim, durante a semana, eles relatam que tem bolacha com leite e achocolatado, por exemplo, que seria um lanchinho. Mas na maioria dos dias é comida. E com isso, mesmo nesse formato, a gente consegue planejar um cardápio dentro dessa realidade da criança. Sim. E no momento da consulta a gente orienta, né? Então vamos lá, já que no meio da manhã você vai comer comida, né? Como que vai ser o almoço dessa criança? Então a gente tem como orientar. Mas a realidade das escolas públicas é que a criança, no momento do lanche, é a merenda escolar, porque a realidade é que é a primeira refeição do dia, né? Isso é. Às vezes única. E única, né? Para muitas crianças, né? Você defende, assim, que a gente tem que, de alguma forma, estancar essa má alimentação, né? De alguma forma, a gente tem que mudar a nossa visão a respeito disso. O que você defende aquela velha... já é um velho ditado dizer que a gente tem que, de manhã, tomar o café da manhã como rico, né? Almoçar como nobre e jantar como pobre, né? Exatamente porque a gente faz o inverso, né? Muitas vezes tem gente que na correria do dia vai se alimentar bem, entre aspas, à noite, né? Quando passou o dia com um cafezinho de manhã, almoçou correndo, jogou qualquer coisa no estômago e deixou para comer mais tarde. Você acha que há uma necessidade, nós, principalmente brasileiros, que não temos, vamos dizer assim, somos muitos estados, cada um tem uma tradição, né? Cada um tem um jeito de se alimentar, mas você defende que amanhã deveria começar com mais cuidado a questão da alimentação? E como é que você imagina assim, um dia a dia bom de alimentação para a família? Eu sempre digo que as principais refeições são as que a gente tem que dar maior atenção. E são elas, café da manhã, almoço e a janta. Muitos realmente exageram na janta e a gente tem que se preocupar, não levar para um lado extremo também de não é para comer muito à noite, não é para comer à noite, mas também não exagerar. A gente precisa ter uma alimentação correta ao longo do dia. O café da manhã sempre a gente diz que é a principal mesmo. É a refeição que a gente acorda, é a refeição que tira o nosso corpo do jejum. E tem que ter todos os nutrientes. Então, assim, o paciente, quando pega o cardápio que a gente faz, geralmente eles assustam com o café da manhã. E aí a gente nota a realidade do brasileiro em relação ao café da manhã. Que não é completo, come correndo, uma coisa ou 2 itens no máximo, e sendo que tem que ter 3, 4 itens, e todos os grupos alimentares. Então, assim, em todas as refeições. Mas a gente diz que os intervalos a gente não dá tanta ênfase de que tem obrigatoriedade de estar fazendo, como café da manhã, almoço e janta. Mas a janta, como você falou, que realmente as pessoas às vezes querem exagerar, porque é o único horário que chega em casa, parou né? e quer Consegue comer. ter um tempo, agora eu vou me Exatamente. alimentar, né? Mas é o horário que a gente tem que se preocupar de não atrapalhar o nosso sono. Pois é. O sono é muito importante, a gente ter uma atenção para ele, um cuidado e saber que tem alimentos que podem atrapalhar o nosso sono. Então, o que atrapalha o nosso sono é o exagero. Dependendo do tipo de refeição, do volume dessa refeição. Então, assim, a gente tem que se preocupar tanto com como
como está dividida a nossa alimentação ao longo do dia, Sim. mas no fim do dia a gente tem que saber como é que vai ser o meu sono. Ele vai ter qualidade dependendo do que eu comi, e eu vou comer que horário e que horário eu vou dormir. Então, assim, o sono é muito importante, não só para a criança, como para toda a família. Um sono de qualidade faz muita diferença. E interessante, agora você está falando, eu estou vendo aqui um quadro na minha cabeça. Eu como demais à noite porque eu estava com fome. Como muito perto da hora de dormir. Vou ter um sono meio perturbado, porque vou estar fazendo digestão, né? E uma série de coisas. Posso até ter, durante a noite, uma indisposição, dependendo daquilo que eu comi, né? Dependendo da alimentação da comida que eu ingeri. De manhã cedo, aí eu tomo um café da manhã e quero ser eficiente, eficaz no meu trabalho e tal, tomo um café da manhã pífio, né? Nada. E vou passar aí das 7, 6:30 da manhã até meio-dia, ou meio-dia e meia, ou 1 hora da tarde, dependendo do horário de almoço, eu vou passar com um café. Quer dizer, então isso também vai afetar meu trabalho, isso vai afetar provavelmente os meus insights, as minhas, não é? A minha lucidez profissional até, né? E depois eu vou queixar, por que eu não estou produzindo, né? Você vê como nós mesmos nos fazemos mal, às vezes, sem saber, Nos né? sabotamos, né? Nos sabotamos. Por exemplo, a pessoa que não tem como se livrar disso, né? Deveria, então, fazer um esforço para se alimentar melhor de manhã, né? Uma alimentação mais sólida, mais forte, vamos dizer assim, né? No geral. E à noite, tomar cuidado com o peso que ele está pondo para o outro dia acordar bem disposto, né? Isso. Então, seria essa a melhor maneira de você tentar dar uma virada na chave aí, não é? Sim, e à noite, eu sempre falo para os pacientes que à noite é importante pensar o que você está comendo, dosar, observar a quantidade, os nutrientes, o que está ingerindo, porque depende disso para você ter fome ou não no café da manhã. Ah, é verdade. E muitos relatam que não tem fome no café da manhã. Por isso eu tomo só um cafezinho. Exatamente. Rápido. Não, eu não preciso, eu não tenho fome. Eu acordo sem fome. Ou alguns relatam até que passam mal se comer de manhã. Mas é muito de como foi o dia anterior. E aí, às vezes, a gente pergunta, às vezes as pessoas nem lembram. O que você comeu ontem à noite? Então, assim, a gente tem que analisar. Então, essa comida que a gente termina de comer, a última refeição do dia, importa muito para como vai ser quando eu acordar de manhã, como vai estar o meu corpo. De uma maneira geral, você acha que aqui no Mato Grosso do Sul a gente se alimenta bem? Vamos dizer assim, a nossa culinária, ela é favorável a nós? Ou... Olha, até seria, porque um dos pratos principais que o campograndense, né, gosta é o churrasco. Então, é onde a gente mais orienta em relação, nossa, doutora, eu vou pro churrasco, e aí? Como que seria esse churrasco? Sim, né? sim. Mas a gente orienta que, tanto no churrasco, quanto numa pizzaria, quanto qualquer lugar que a gente for, no sushi, tem como a gente fazer melhores escolhas. Sem terrorismo, sem muito drama, né? Mas aqui, infelizmente, a gente tem dados em relação ao Brasil que tem muitas pessoas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com sobrepeso e obesidade. Sim. Falando nisso, né, você tem um número para isso, né? Por exemplo, crianças e adolescentes, que hoje é a preocupação das famílias, né? Quando você começa a ver que a criança está aumentando o manequim muito rápido, a criança está parando mais para comer de maneira assim, sem medida, e começa... O Brasil hoje, como é que está com relação a isso? Esses números são grandes no Brasil de obesidade, excesso de peso? Sim, e está assim, em relação à criança e adolescente, o adolescente está passando na frente da criança nos dados de sobrepeso e obesidade. Então, assim, já começa apresentando um sobrepeso e quando chega na obesidade já é um dado muito mais preocupante. Então, a gente sempre diz também, busque ajuda logo Sim, que vê a criança perdendo aquela roupa. Ela tem 10 anos de idade e está usando roupa de 15. Sim. Acontece muito, então já fica alerta. Porque às vezes o pai não observa que é a alimentação, que é o dia a dia, que é a rotina da casa,
mas no mínimo olhe isso. Eu vou comprar uma roupa para o meu filho. Ele não vai na seção da idade do filho dele. Ele vai na seção de uma criança tá usando roupa de adolescente. Sim, Por quê? às vezes até a família fica feliz, né? Olha, ele tem 8 anos, mas já usa roupa de 12, né? É, E às vezes não está percebendo que silenciosamente está acontecendo alguma coisa com a criança ali, né? Que ela exatamente. precisaria olhar com mais cuidado, né? Você vê também essa necessidade de, por exemplo, eu creio que essa vigilância os pais têm que ter. A gente está falando com pais, com educadores e as pessoas que estão interessadas nesse assunto podem acompanhar esse raciocínio com a gente. Deveria a criança fazer uma avaliação? Lógico, uma criança que tem um peso normal, né? Está com a estatura normal, está indo ao médico fazer suas consultas normal, o pediatra e tal, o pediatra não acende nenhuma luzinha, nem laranja, nem vermelha para ele, está tudo bem. Mas aquele que já começa a família a ter dificuldades, o que você aconselharia, por exemplo, o que sinaliza, o que o pai, a mãe poderia tomar como atitude para evitar que lá aos 14, 15 anos o filho esteja com problema de obesidade e aí já vamos dizer, popularmente o estrago já está feito, né? Hoje, como nutricionista infantil, a gente já orienta o pai e a mãe desde o bebezinho que vai começar a introdução alimentar. A criança com 6 meses, mais ou menos, já inicia a alimentação de frutinhas. Nesse momento, eu já acho muito importante ter uma nutricionista orientando, porque é um momento crucial para começar uma alimentação saudável e com isso a gente corrige até a alimentação da família em alguns casos. Com certeza, é verdade. Então, assim, a criança que às vezes chega no consultório já com uma idade de 8 anos de idade, já com sobrepeso ou obesidade, a gente pergunta como é que foi essa introdução alimentar. Lá, quando bebezinho, a gente já vê erros. Falta de orientação, a família se perdeu, errou, teve muitos erros. Então, assim, a orientação já deveria estar vindo desde bebezinho. Quando percebe que, igual você falou, o pediatra sempre é o que mais acompanha essa criança, né? E muitos já trabalham muito junto com a gente. Sim. Porque é muito importante. Qualquer sinal, qualquer luzinha que acende de alerta na alimentação e na saúde dessa criança, ele busca a ajuda dos outros profissionais. Sim. Hoje a gente já vê crianças com 3, 4 aninhos, o pediatra já solicita um exame de sangue completo dessa criança e a gente já vê alterações nesse exame de sangue, em glicemia alta, um colesterol alto. Então, a gente vai vendo que cada vez mais cedo a gente vê a criança já apresentando alterações nos exames. Já pode ser um problema glandular também, né? Então, assim, a gente passa. E a gente diz que uma equipe multidisciplinar deve estar atendendo essa criança, porque, assim, tem o pediatra, que é o médico que faz o primeiro contato. Quando ele vê alguma alteração, ele já passa para o endócrino pediatra, que vai ver a parte hormonal, porque pode estar tendo alteração, sim. E existe a puberdade, que os pais se preocupam. Quando a criança começa a ganhar muito peso antes até dessa idade da puberdade, a criança já começa a apresentar sinais e os pais ficam perdidos. Então, o endócrino entra nessa hora para poder auxiliar nisso. E o nutricionista na parte de alimentação. E aí a gente não vai olhar a alimentação só da criança. A gente tem que olhar obrigatoriamente da família toda. E é onde eles se assustam. Ué, mas eu trouxe aqui o meu filho, Eliana, para ser atendido. Mas eu falo assim, a criança de 3, 4, 5, 6, até 10 anos de idade, ou até o adolescente mesmo, dependendo do nível da família, ele não vai no mercado sozinho comprar as coisas. Então eu falo para o pai e para a mãe, quem trouxe o todinho para casa? Quem trouxe a bolacha recheada? Foi ele que foi no mercado e comprou sozinho? Essa hora os pais se assustam. Pois é. Eu me lembro, assim, uma coisa que acontecia em casa, né? E isso foi bom, de uma certa forma, não tinha muita orientação com relação a isso, mas sempre aquela coisa, olha, vamos escolher o melhor, porque já que a gente quer que os filhos comam bem, a gente também tem que dar bom exemplo, né? Então, por exemplo, final de semana aparecia uma Coca-Cola, parecia um guaraná, mas durante a semana era um suco natural e tal, e as crianças
domingo tem Coca, né? Isso foi por muito tempo, até eles serem maiores e tal, porque chega na adolescência, a escola, aí toma um refrigerante na escola, os colegas estão tomando um refrigerante e tudo mais, e às vezes a gente não vê isso com muita preocupação, mas somadamente, dia após dia, essas coisas vão fazendo efeito em quem já tem uma tendência a ter um problema com excesso de peso, com obesidade, como, vamos dizer, olhando esse aspecto, fora o aspecto da saúde mesmo, né? Que mesmo que seja uma criança que não tenha preocupações com peso, mas você tem que saber que essa criança não pode viver comendo coisa química, né? Bebendo refrigerante à vontade. Isso vai causar vários problemas futuramente, né? E já no presente mesmo. Então, qual a dica que você daria para que uma família que está interessada em, vamos estancar isso então, e vamos começar a ter uma reeducação, né, alimentar, para que a gente possa ter uma nutrição, né, adequada e, vamos dizer, desde o pai, a mãe, o avô, a avó e até o mais novinho da família possa se beneficiar com isso. Como poderia iniciar um processo assim? Você falou agora na questão do supermercado, né? Eu tinha também uma outra coisa, falar, se eu não comer antes de ir fazer compra, eu vou ficar lá nas gôndolas de queijo, de presunto, de pastas e de não sei o quê, e azeitona, e eu estou com fome dentro do mercado. É uma dica que eu aprendi, não sei com quem, isso, ó. Come um pouco antes, né? Que seja um pão com manteiga, mas não vai com fome para o supermercado que você vai comprar coisas que você não quer. Né? Você comprar mais, né? Se você vai para o mercado com fome, você compra até o que não precisa. Você vê, são pequenas coisas, mas que a gente pode adicionar na nossa vida para a gente começar esse cuidado, né, com a alimentação. Né? Uma dica para as famílias que forem buscar primeiro atendimento para uma criança com sobrepeso e obesidade, primeiro, busque um nutricionista que atenda a criança. Uhum. Porque hoje, em todas as áreas, a gente vê, na medicina, né, tem todas as suas especialidades, e a nutrição também. Então, quando for buscar, primeiro busque essa nutricionista atende criança, porque é um novo olhar, é um olhar diferente, é uma abordagem diferente. Sim, sim. Então, o primeiro passo é buscar isso. E essa nutricionista vai atender a família toda, com certeza. Uhum. Eu sempre, quando vou atender, eu falo para a família, eles até assustam, porque eu falo assim, não, tem que passar o pai, a mãe, quem está junto com a criança. Então, tem que estar também nesse atendimento. Por mais que busque, quando a gente fala em endócrino pediatra, é uma especialidade dentro da endocrinologia que tem a pediatria. Então, na área, quando a gente for buscar ajuda para a criança, sempre buscar os profissionais que atendem. Eles têm um olhar diferente. Sim. Porque muitos que chegam, às vezes, que já passou por nutricionista, eles falam, nossa, eu fui uma que fez realmente um cardápio muito diferente, não olhou meu filho como uma criança que come diferente da gente, às vezes, as quantidades. E o lanche é diferente de um adulto que leva para a escola. Então, assim, tem um olhar diferente. Então, assim, é uma das dicas que a gente dá na hora de buscar o profissional. Sim. Mas é óbvio que a gente tem que fazer um olhar para a família toda, como um todo, no sentido de a criança que participa muito mais de uma ida ao supermercado, da escolha dos alimentos junto com a família, de fazer uma receita diferente junto à família. Isso tudo já faz com que a criança comece a querer comer melhor. Isso são dados que as pessoas têm feito estudos até. Criança que vai para a cozinha junto com o pai e a mãe, eles querem provar alimentos novos e desde a hora de comprar. Vai para o supermercado, para o sacolão, para a feira, leva essa criança e mostra os alimentos, as verduras, as frutas. Porque existe hoje, há uns anos já, um documentário que chama Além do Peso. Ele fala isso e mostra crianças de periferia, crianças que moram em favela, que não sabem a diferença de uma batata, de uma cenoura, e sabe muito mais do que é uma bolacha recheada do que esses alimentos. É chocante. Eu fiquei impressionada quando eu assisti.
o repórter, o pessoal do documentário, os jornalistas, chegando para a criança e mostrando uma batata, mostrando uma abóbora, uma cenoura, e a criança não sabia o que era. Sim, sim. Pois é, agora você me lembrou uma coisa, né? Voltando à minha, né, já lá atrás, na minha infância, eu me lembro que minha mãe falava assim: meu filho, come inhame que isso é bom para o sangue. Eu, inhame, mãe. Aí ela fazia os guisados cozidos de inhame. Meu filho, come jiló, que esse amargo faz bem para a saúde, faz bem para o estômago. A cenoura. Olha, a cenoura, ela tem uma propriedade que depois você vai para o sol, você absorve mais vitamina, a sua cor fica mais bonita. Então, eram coisas assim que os antigos, vamos colocar aqui de uma forma simpática, essa questão de antigos, né? Não significa que estão desatualizados, mas aqueles que têm um conhecimento assim mais de família, centenário, lá de trás, de alguns alimentos que eram tão importantes, porque hoje a gente vê muita criança, em função disso, né? O aumento da comida artificial e a diminuição da comida natural no cardápio de uma família, você vê criança que não sabe o que é maxixe, jiló, quiabo, rúcula, é como você falou, né? Aí você fala, mas peraí, isso é o que é bom? O que você sabe? Aí vem aquela história, batata frita, né? Ou então pipoca, ou então... que culinária saudável é essa, né? Você falou um assunto legal que eu acho que é importante, se pai e mãe não estão acostumados com isso, porque às vezes nem o pai e mãe vai para a cozinha preparar seus alimentos, né? Eu creio que tudo aquilo que você elabora e prepara vai um cuidado especial, a quantidade de sal, a quantidade de tempero e tudo mais. A criança vai aprendendo a ser alguém que tem bom senso naquilo que ela vai ingerir, né? Então, um segredinho também é a mãe que é atenciosa com o filho, filha, pequenos ainda, levar, mesmo que, afasta a faca para lá, tira isso aqui que pode machucar, esse copo de vidro chega para lá, põe um de plástico para ajudar a colocar a água, o óleo, o vinagre e tal. Isso faz diferença lá na frente, no futuro? Faz diferença até no presente. A criança hoje... com toda essa evolução e com todo esse avanço da comida industrializada, das propagandas, do acesso enganosas à rede... muitas vezes, né? Que Exatamente. é super natural, não tem aditivo químico, não tem... né? E que tem, né? Tem muitos achocolatados ou leites em pó ou multicereais que colocam que tem vitaminas e minerais. E ferro, então, isso assim, e aquilo. quando a gente vai olhar realmente o rótulo do alimento, ele vem carregado de açúcar, de conservantes, de corantes. Então, por trás de todas essas vitaminas e minerais que aquele alimento que está na lata ou no pote ou no saquinho, ele vem carregado de outras substâncias. E que a gente já tem visto muito cedo a alteração na saúde das crianças. Então, quanto mais alimentação fresca, eu sempre falo isso, alimentação fresca na saúde, na mesa da família, muito melhor. Sim. E é o que a gente tem visto menos, né? Então, assim, levar mesmo essa criança a colocar a mão na massa, de fato. Sim. E o pai e a mãe também, né? E precisa ser todo dia? Não, mas... Um fim de semana que você se tem mais dedique. tempo, que você tem mais tempo ali para preparar o alimento, pode almoçar um pouquinho mais tarde, preparar com mais cuidado, um domingo, né? E dependendo da idade, igual você falou, tendo os cuidados de não ter os utensílios que machuquem, de não ter contato com fogão, mas aí vai avaliando essa idade. Os meus, desde pequenos, já começaram a fazer bolos caseiros em casa. Então, assim, a gente deixava um papel já com todas as receitas de vários bolos e eles escolhiam toda semana um para fazer. Que beleza. E os dois gostam, porque viam a gente fazer. Sorte ter uma mãe nutricionista, né? Sorte ou não, né? Porque muitos falam, nossa, a mãe vai Muita exigência, muito né? exigente, mas graças a Deus eu creio que eu tenho esse equilíbrio em casa de
além de estar olhando o que eles estão comendo e dosando e cuidando da qualidade, também não fazer terrorismo, né? Sim, Não pode dá a isso. folga para um sorvete, uma banana split, Isso. uma pizza, né? A Coca, né, meu A filho? Coca, Ama a Coca-Cola, Coca-Cola. que não adianta a gente não querer fazer propaganda, mas todo mundo É, reconhece, né? então, assim, a gente precisa achar esse equilíbrio dentro de casa, Uhum. porque fica mais leve. Então, e falando sobre isso, é um momento, assim, que muitos pais não param para pensar que o momento que, se conseguem sentar à mesa, seja no almoço ou seja na janta, que muitos tentem ter esse momento, um momento gostoso e de comunhão. Sim, aí você Porque falou. muito hoje em dia é o que você falou, acho que lá atrás, de não ter aquele momento de falar assim, olha, não come muito, ó, tira aquilo ali, nossa, você tá comendo demais, não, chega. De Uhum. ser um estresse. E muitos hoje têm tido isso no momento à mesa, e quando a criança chega na consulta, ela já está assim, aterrorizada com o momento da comida, quer comer, prefere muito mais comer sozinha, do que estar com a família. Então Uhum. a gente tem que ter esse cuidado também. A gente incentiva o momento à mesa, Que tem que ser um momento agradável, mas tem que ser não só agradável. controlador, né? Exatamente. A gente tem que oferecer tudo que a gente puder naquele momento. Uhum, Ter uhum. salada, ter verduras, ter arroz, ter feijão, ter todos os grupos alimentares e a criança fazer a escolha dela. E claro, a gente orienta, mas de uma forma mais branda, não com incisivo, com raiva. Uhum. E isso tem acontecido muito, e aquela coisa de comer rápido também. Come Ah, rápido. sim, E é sim. muito importante a gente mastigar a comida. E hoje Uhum. ninguém tem tempo Ah, mais para O isso. tempo é o maior, é colocado como o maior culpado, né? Então, assim, esse momento a gente sempre fala que, além de ter que acontecer, que não tem acontecido nas famílias, que ele seja um momento gostoso, um momento Uhum. de realmente a criança poder falar o que aconteceu com ela no dia. É nessa hora que a gente escuta o nosso filho. E a gente tem a impressão que aí o que ela está se alimentando, tá fazendo até um bem maior para ela naquele momento, né? Não está Exatamente. comendo com raiva, não está comendo com um aspecto de negação, de contrariedade, né? E também de você estar ali avaliando o que ele está Sim, sob comendo. pressão, né? Exatamente. Então, além da gente pedir para esse pai ter esse momento, Isso é ó, importante. que seja um momento gostoso também. Não adianta Sim. só sentar à mesa. Vou sentar aqui então, todo mundo junto, mas de Uhum. qualquer jeito. Fala uma coisa, Helena. Essa questão hoje a gente vê, eu não sei se eu tô, se essa impressão é errada, mas me parece que hoje em dia, talvez pela. Nós temos mais informação hoje, mais à disposição, mas a gente vê muitas pessoas, e crianças também, com a questão de intolerância à lactose, problema com glutamato de sódio e algumas coisas que geram até problemas de dermatoses, problema de dor de cabeça e alguns problemas até mais sérios. Isso tem aumentado. Você nota que isso também é uma coisa que é pauta da nutrição? Sim, aumentou, mas também não é que não tinha no passado. É que Uhum. hoje a gente tem muito mais acesso ao diagnóstico. Ah, sim, o diagnóstico aponta que foi por Aponta. causa disso ou daquilo, né? Isso, a gente consegue fazer hoje exames de intolerância à lactose. Que nível é essa intolerância à lactose? Sim, se pode, de vez em quando, tomar um leite natural ou tem que cortar de uma vez, tomar leite de soja, de amêndoa, alguma coisa assim, né? Isso, então hoje a gente tem acesso muito mais aos exames, aos diagnósticos, Uhum. mas existe também o que eu falei em relação à introdução alimentar, é uma orientação melhor na introdução alimentar a esse bebê, é justamente para evitar intolerâncias, alergias. Quando a gente disponibiliza grupos alimentares de todo tipo para esse bebê, claro que no tempo certo, com orientação, Uhum. já minimiza um pouco essa alergia possível que ele tenha, Alergia, sim. uma intolerância que ele tenha. Uhum. Então, aí também já é um ponto. A Uhum. introdução alimentar bem feita, bem orientada, já minimiza muito. E hoje, acontece muito as intolerâncias e acontecem as alergias, muito mais as intolerâncias, porque são diferentes. A intolerância ela é mais branda, ela não dá reações rápidas. Sim. A alergia não, a alergia é imediata, né? E a intolerância é mais por essa falta de exposição da criança ao tipo de alimento.
Então, às vezes, ela fica muito no industrializado, muito nesse alimento cheio de corante, né? Um alimento que não é de verdade, que acaba aparecendo essas intolerâncias. Então, a gente tem visto muito e problemas de pele, como você falou, Acentua, né? dermatites, acentua muito mais. Alergias e tal. As enxaquecas que a gente via só em adultos, adolescentes com Pois muitas é, enxaquecas. aparentemente uma coisa nova. Parece que antigamente adolescente não tinha dor de cabeça. E Né? hoje tem. Por Causada quê? por uma alimentação Causada inadequada. pela falta de alimentação fresca, falta de dormir bem, um sono inadequado, muita tela. Então o sono faz parte da nutrição também. Faz muito. Isso é importante a gente pontuar, né? A nutrição, eu na consulta sempre pergunto muito aspecto da saúde, e a gente passa pelos aspectos importantes da saúde. O sono é muito importante, o nosso intestino é muito importante. Pois é. Então, muitas crianças e adolescentes morrem de rir e de vergonha na consulta. Porque eles assunto... falam, como é que você quer saber disso, doutora? Pra que você quer saber se eu vou no banheiro ou não? É muito importante. Sim, sem dúvida. Todos os aspectos da nossa saúde para a gente poder tratar, para a gente poder corrigir. Então, o sono é super importante. E falando na questão da enxaqueca, e também para o adulto. Uma vez eu tratei uma mãe e uma filha, a filha tinha 10 anos de idade. Ela chegou para mim, Eliana, nós duas estamos com muita enxaqueca. Aí eu falei, me relata como é a alimentação, tanto da filha quanto dela. Lotada de industrializados, alimentos processados, ultraprocessados até, né? Porque tem a classificação de alimentos menos ou mais. Então, assim, quando a gente foi corrigindo poucas coisas na alimentação delas, em uma semana elas já tiveram um pouco de melhora já. Sim. Falando nisso, há uma importância muito grande hoje a gente ficar de olho nos rótulos, né? Porque me parece que a regulamentação da Anvisa está forçando colocarem, não só em letras maiores, mas colocar exatamente tudo que tem ali dentro daquela embalagem, né? E hoje coloca uma lente grande na frente do rótulo, o que Quando tem mais açúcar, mais sódio, isso, mais o que isso. predomina mais naquele alimento. Isso é uma coisa de tomar atenção também. E né? dá um susto, né? Quando a gente pega aquela Sim. bolacha que a gente gosta tanto e olha e fala, puxa, tá. Meu Deus, gordura hidrogenada à vontade aqui. Exagero em açúcar, sim, né? Muito sim. mais em açúcar. Mas cada vez mais a nutrição pede para os rótulos, para as regulamentações, informarem melhor o consumidor. Sim, há uma pressão da classe de nutri e também dos nutricionistas em cima das indústrias, né? Sim, para informar cada vez mais, porque eu sempre falo para o paciente, só aquela tabelinha, você até fica confuso com aquela tabela nutricional. Caloria, não sei o que, não sei porque o que. Eles colocam a caloria, colocam gordura saturada, o que é isso? Carboidratos, tem muita gente que nem sabe. Qual tipo é melhor? Como eu falo para eles, a melhor leitura do rótulo é na parte de ingredientes. Ingredientes, não tem erro para ninguém, todo mundo acaba entendendo. Ele é em ordem decrescente. Ele coloca ali, como a lista dos ingredientes, ele coloca sempre o que vem, o que predomina naquele produto que está ali, que você está lendo, em primeiro lugar. Sim. E eu sempre digo, primeiro olha isso, então assim, não achocolatado. Eliana, mas será que tem muito açúcar? Se o primeiro ingrediente é açúcar, é o que tem mais. É o que tem mais. E o chocolate, que é o propósito daquele produto, vem em terceiro ou quarto lugar. E às vezes até uma mistura que não é chocolate para dar o sabor. Para dar o sabor. O suco de caixinha, eu sempre falo, gente, a porcentagem de fruta que tem ali é muito pequena. É mínima, então, começa com açúcar, começa com outras substâncias. E eu sempre digo, leiam essas substâncias e vejam se todas elas vocês sabem o que é. E muitas a gente não sabe o que é. E hoje a gente tem à disposição a internet, o Google aí, que você vai saber o que é aquilo, né? E aí vai se assustar. Vai se assustar. Porque acessulfame de sódio, o que é isso? Então, assim, é um nome... químico que a gente fica... tem isso aí, E aí a gente fala assim, e é isso que está ingerindo naquele produto. E outra preocupação nessa lista de ingredientes. Se ela passar de 5 itens, é um alimento ultraprocessado. Então até 5 itens é um alimento processado. Passou de 5 é ultraprocessado. Então, aí aumenta a preocupação de estar ingerindo esse alimento com frequência. Perfeito.
Uma coisa que eu queria perguntar também, né, ainda dentro desse assunto da questão da, dos problemas que pode ocasionar uma alimentação, uma má alimentação, assim, uma nutrição errada, as alergias, por exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo. Determinadas coisas coloca lá, possui pequenas porções de crustáceo, coisa com camarão, alguma coisa assim que, na minha família mesmo, tem gente que não pode comer camarão, pode comer peixe. E olha, determinado tipo de peixe já causam alergias, né? Talvez por causa da questão do mar, da profundidade, do que o peixe se alimenta, alguma coisa assim, cromo, iodo, não sei bem, né? Mercúrio, alguma coisa assim. Mas a pessoa tem como minimizar a alergia, ou se ela tem alergia daquele alimento, é melhor não mexer com ele. Ou existe algumas alergias, né, características que você pode tratar e você pode ingerir. Agora vamos falar em termos assim, mas eu gosto de tal coisa, eu gosto de comer tal coisa e não posso. Né? Por exemplo, vamos dizer aqui, eu adoro fruta cítrica, mas me causa problema de afta, de acidez e tal. Essas coisas, tem como hoje, por exemplo, hoje, na nutrição, tem como você fazer alguns escudos ou proteger, ou você utilizar uma outra forma de fugir dessa alergia ou ir vencendo ela? Tem como? A alergia geralmente não tem como correr Isso é dela. sempre, ela sempre vai... Mas tem como tratar. Hoje tem vários especialistas na área que você tem como buscar ajuda. Mas assim, se a pessoa tem alergia à lactose, por exemplo, a frutos do mar, como você citou, Sim. dificilmente aquela pessoa pode ter contato com esse tipo de alimento. É melhor não mexer com isso. É melhor não mexer com isso. A intolerância, não. A intolerância, sim, tem como a gente trabalhar. Realmente, vamos introduzir de vez em quando. Existe medicamentos. Uma quantidade que você pode até não existe consumir. Medicamentos que a gente ingere, por exemplo, da lactose. Quem tem intolerância à lactose ingere a enzima lactase para poder ingerir aquele alimento que tem lactose, porque ele está numa festa de criança que tem um brigadeiro que foi feito com leite, o bolo, que tem lactose, sim. E eu não vou deixar de comer, não vou deixar de participar, porque no meu caso é só uma intolerância. Então, assim, tem como ingerir uma enzima que vai auxiliar na digestão daquele alimento, que você tem intolerância. Sim. Mas na alergia já é muito mais difícil liberar. Então, quem tem alergia é um pouco mais complicado, existe tratamento para você ir trabalhando isso, mas conseguir liberar é mais complicado. A gente está conversando de uma forma, né, o mais agradável possível para você, quem está nos vendo e ouvindo, cuidar da sua saúde, tomando cuidado com a sua nutrição. Eu tenho um caso de um amigo muito chegado meu, que o irmão dele estava na Inglaterra, passando uma temporada para estudos, e a mãe, professora da Universidade Federal, pai, advogado, a irmã, se me engano, fazia arquitetura, e o irmão da Inglaterra resolveu vir visitar a família no aniversário da mãe. O que fizeram? Juntaram os cinco, né, pegaram a caminhonete da família e foram para Bonito. Chegando a Bonito, visitaram lá os atrativos turísticos e tal, e aí, de repente, foram almoçar. Chegou num daqueles restaurantes, todo mundo fez o pedido do seu prato. Logicamente, ali está mais fácil pedir um peixe, que tem muitos restaurantes lá especializados, né, em pratos com peixes e tal. E ela fez o pedido dela, chamou o garçom e perguntou, esse prato não tem pimenta, né? E aí ele disse, tem sim, leva pimenta, senhora. Aí ele falou, não, mas teria como fazer sem a pimenta? Sim, mas é só um pouquinho. Ela falou, não, mas eu tenho alergia à pimenta. Aí, tá. E o garçom fez o pedido na cozinha. E aí a conversa, e bebem, conversa, a família querendo saber das novidades e tal, do irmão que morava fora e tal, toda aquela coisa. Chegaram os pratos, ela começou a comer. Tinha pimenta. E ela começou a passar mal. Quando começou a passar mal, correram para o hospital, que é pequeno. Agora nem tanto, mas era pequeno em Bonito na época. Não tinha um médico especializado, mandaram vir para Campo Grande. No meio do caminho, ela faleceu. Teve uma parada respiratória e faleceu. Então, o que a gente está conversando aqui, às vezes parece que não tem muito a ver, né? Mas essa coisa assim, né? A gente vai passando.
Mas existem coisas dentro da nutrição, dentro daquilo com que a gente se alimenta, que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, né? Ah, você falou uma coisa, alergia é uma coisa para ser observada e Sim, levada a sério, né? sim. Uma outra coisa também, o, eu queria assim que você falasse dessa questão a gente estava falando sobre a questão da obesidade, né? A nutrição, ela usa como aliada também a parte esportiva, a parte de exercícios, vamos dizer, o fato da gente se mexer também faz parte da nossa vida alimentar, vamos dizer assim, a questão da energia, né? Porque uma criança, por exemplo, que tem sobrepeso e é acomodada e fica na frente da TV, do computador, do celular o tempo todo, não sai para dar uma corrida, não faz uma natação, não faz uma prática esportiva, a gente vê que ela já está contribuindo para os seus problemas. Mas na nutrição, você também tem um trabalho correlato ou então paralelo que você indica essa questão? Os pais devem também estar olhando para esse lado? O tratamento da criança com sobrepeso e obesidade, Uhum. com o nutricionista, eu sempre oriento Você falou que... multidisciplinar, né? Exatamente. A equipe multi passa pelo educador físico, eu sempre digo isso. Uhum. Eu falo para eles não necessariamente, às vezes, ter aquele profissional presente, mas saber que tem que ter a atividade física presente na vida da criança. Uhum. A criança hoje, porque aumenta, um dos motivos do aumento do sobrepeso e da obesidade é porque essa criança está mais parada. Ela fica mais no celular, no computador, Uhum. na televisão, assistindo tudo que é muito mais E fácil enquanto hoje, assiste né? também está comendo, E né? enquanto assiste, come. Então, assim, e os pais também preferem, né? Porque é muito mais cômodo largar a criança nesse meio de entretenimento. Sim. Então, quando a gente visualiza, a família inteira é sedentária, não só a criança. Então, o tratamento passa pela nutrição, cuidado com a alimentação, mas também se exercitar. De alguma forma, potencializar esse gasto de energia. Então, a gente precisa que tenha a atividade física presente. Uhum. Então, a gente sempre orienta. E eu oriento até fazer juntos. Que seja uma atividade física que eles possam fazer junto. Uma caminhada, Sim, a andar de caminhada. bicicleta. Uhum. Dependendo da idade da criança, não precisa ser um exercício tão chato, tão Repetitivo, uma coisa Isso, muito... tem que ser lúdico. A criança Sim, sim. tem tanto a alimentação quanto o exercício tem que ser lúdico. Então a gente fala para o pai e para a mãe, para o responsável, quem está ali cuidando daquela criança, leva para andar de bicicleta. Eu, com meu filho adolescente, ele sempre gosta de ir com a bicicleta dele no parque e eu vou caminhar. Então, assim, às vezes a gente não tá junto, mas ele tá fazendo o dele, eu tô fazendo o meu. Sim. Com a minha filha, a gente já gosta de caminhar porque a gente conversa bastante. Sim, Então, olha que momentos que a gente consegue ter em família que hoje em dia a gente não vê mais. É verdade, acabam que esses momentos eles se desdobram, não é só uma tarefa, né, para cuidar da saúde, é algo assim que você se apropria, se conecta né, com todo o ambiente, com a família, com as relações familiares, né? Liana, a gente tem muito assunto para conversar, né? E vamos, assim, talvez a gente fique devendo alguma informação para quem está nos assistindo em função do nosso tempo, né? Você é uma profissional muito competente e ocupada, né? Mas desde já nós queremos agradecer esse tempo que você tirou para ficar com a gente, né? E a gente provavelmente em outros momentos nós teremos oportunidade de conversar um pouco mais. Eu queria que você desse um recado então para as famílias sobre esse assunto que a gente conversou, dar uma palavra sua como uma nutricionista que quer ver todo mundo bem. Oriento vocês, pais, responsáveis, os avós, quem cuida dessa criança, a ter um olhar muito carinhoso, um olhar atento a tudo que está acontecendo com o filho de vocês. Busque ajuda. A nutrição orienta a família toda. É muito importante a alimentação, quanto mais fresca, mais colorida. É possível que vocês consigam durante o dia, tanto de vocês, responsáveis, quanto dessas crianças. Tenham disciplina em relação à rotina de vocês. A criança precisa de rotina, ela precisa de horários.
e isso a família toda. Então, não negligenciem isso na vida de vocês. Então, eu quero estar aqui para auxiliar, contem comigo. A gente consegue ver resultados rápidos, mas a longo prazo são melhores ainda os resultados que a gente vê de uma alimentação mais fresca, mais saudável, muito mais atenta. Então a gente consegue ver as famílias muito mais integradas, muito mais felizes, muito mais saudáveis. Então, quanto mais vocês buscarem esse tipo de ajuda, de auxílio, esse olhar para a família de vocês, é muito melhor. Então, a gente vai ter um futuro muito melhor e esses dados que a gente falou tão horríveis, minimizados cada vez mais. Conto com o apoio de vocês cada vez lógico. mais. Pode contar comigo sempre que vocês precisarem. Gostei demais de participar. O convite foi recebi com muito carinho. E estive pronta, acho que eu respondi muito rápido. Não, foi ótimo, excelente. E porque eu gosto, é uma área que eu gosto, eu acho que é igual você falou, tem muito assunto, tem muita pauta. É um assunto que as famílias cada vez mais precisam estar realmente atentas. Sem dúvida. Você permite a gente disponibilizar a sua rede social para Claro. Alguma pergunta, alguma coisa, um contato com ela como profissional, né, como Nutri Clínica, para que, de repente, você gostou dela, assim como a gente gostou dessa entrevista, desse bate-papo tão gostoso. Talvez você queira entrar num contato mais próximo dela, inclusive profissional, não é? Uma consulta, um aconselhamento. Então, depois nós vamos colocar no ar as redes sociais dela para que você possa procurá-la e contatá-la. E, ademais, né? O demais, muito obrigado, não é? Por essa gentileza sua, tá? E pela bondade do seu coração em compartilhar tanta coisa boa conosco. Tá? Imagino. Deus te abençoe. Amém. Por isso. Todos e nós. toda a sua família. Amém. Continue conosco. Nos próximos episódios, vamos continuar falando ainda sobre saúde e bem-estar. Então, você sempre é bem-vindo, né? E o Pode Tudo, Tudo Pode, você também pode participar disso sempre. Você pode tudo, tudo pode.